Olá, Shalom, queridos. Vamos continuar estudando, né, a disciplina que nós estamos fazendo, Teologia Sistemática 1, e agora a segunda parte da primeira aula, que estamos falando sobre bibliologia. É claro, né, como todos vocês sabem, nós estamos dando o caminho, né, estamos dando a direção, mas é necessário que você busque este conhecimento mais aprofundadamente, né, leia todos os textos bíblicos que nós estamos colocando aí, porque a palavra de Deus, ela mesma se revela, tá? Ela mesma fala por si só, ok? E nós somos somente guias, né? Estamos simplesmente dando o caminho, a direção, para que você possa ter esse estudo melhor, né? Compreendido em sua mente, ok? Então, voltando aí ao estudo que nós estamos fazendo, vamos voltar aqui. Agora falando sobre inspiração. Então, o que é inspiração? É a operação divina que influenciou os escritores bíblicos, capacitando-os a receber a mensagem divina e que os moveu a transcrevê-la com exatidão, impedindo-os de cometerem erros e omissões, de modo que ela recebeu autoridade divina e infalível, garantindo a exata transferência da mensagem revelada de Deus para a linguagem humana inteligível, ok? Como nós já falamos, Deus, né, ele tem a sua linguagem própria, tem a sua forma de falar própria, e para que fosse necessário, para que eles se tornassem inteligível para nós, foi necessário usar homens com a sua linguagem humana para que transmitisse essa mensagem a outras pessoas. A outros seres humanos, ok? Então, essa foi a questão da inspiração. A gente vai falar, detalhar um pouco mais à frente, tá bom? Você vai entender com mais atenção isso aí que nós vamos falar. Então, nós temos a autoria da Bíblia, que ela é dual, tá? Então, com esses termos, nós identificamos dois fatos. Então, ela tem autoria divina, certo? Então, a Bíblia tem autoria divina. Então, do lado divino, as Escrituras são a palavra de Deus no sentido em que originaram nele, são expressões da sua mente, ok? Então, o que acontece? A palavra do Senhor é a expressão de Deus, é Deus falando com o homem, porém, usando o homem como interlocutor nessa conversa, nessa fala, ok? Então, em 2 Timóteo 3,16, encontramos a referência a Deus que diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada, tá? Então é soprada ou inspirada por Deus. Então a referência aqui é ao escrito. Então aquilo que foi escrito foi divinamente inspirado. Então Deus inspirou os homens para escrever esse texto. Então, ao lado divino, nós podemos dizer, de certa forma, que Deus ditou as escrituras. É como hoje nós temos isso muito acontecendo no nosso meio, né, nas igrejas e em tantos outros locais, onde nós temos algum discurso, alguns programas de televisão, nós temos o intérprete de Libras, né? Você já viu? Geralmente fica aqui no cantinho, né, ou do lado de cá, fica aquela pessoa fazendo os sinais de Libras, tal. Eu não sei, né? Eu não sei fazer nada de Libras, né? A única coisa que eu sabia quando eu era mais novo era o alfabeto, mas agora acho que eu não sei mais não. Mas nós vemos aquelas pessoas, né? Uma pessoa comum que não conhece essa linguagem, ela não vai entender nada daquilo que está sendo falado. Mas é necessário que haja esse interlocutor para que aqueles, né, que têm dificuldade auditiva, né, possam ler os sinais, possam ouvir aquelas palavras que estão sendo ditas, ok? Então não são palavras faladas pelos lábios, pela boca, mas sim através de gestos. Dessa forma que acontece. Deus, de certa forma, ele está ditando ao homem e o homem está transformando esse ditado de Deus em uma linguagem humana, tá? Mais ou menos assim. A gente vai entender melhor nos próximos slides, tá bom? E é também de autoria humana. Por quê? Então, do lado humano, certos homens foram escolhidos por Deus para a responsabilidade de receber a palavra e passá-la
para a forma escrita. Então, 2 Pedro 1:21, encontramos a referência aos homens santos de Deus, promovidos pelo Espírito Santo. Então, movidos, né, ou conduzidos pelo Espírito Santo. Então, a referência aqui é ao escritor, ok? Então, antes nós temos a referência ao autor, agora nós temos a referência ao escritor, tá? Deu para entender? Então, Deus escolheu certos homens para esses homens escreverem a palavra. Então, vamos lá, o termo logos. Esse termo grego foi utilizado no Novo Testamento cerca de 200 vezes para indicar palavras de Deus escrita e 7 vezes para indicar o Filho de Deus. Isso é bem interessante isso. Eles são para Deus o que a expressão é para o pensamento, o que a fala é para a razão. Portanto, logos de Deus é a expressão de Deus, quer seja na forma escrita ou viva. Então é bem interessante nós entendermos isso. Essa palavra logos, ele serve tanto para as escrituras, para aquilo que Deus inspirou homens para escrever, e tanto para aquela que é viva. E quem é a palavra viva? A palavra viva é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o logos. Então a palavra, né, o logos, Deus expressa a sua linguagem de duas formas, através das suas escrituras e através de Jesus Cristo, ok? Então foram as duas formas que Deus utilizou para falar a respeito da sua palavra. Então, quando nós queremos realmente entender os princípios de Deus, temos que olhar para Jesus Cristo e entender e ver estes princípios, tá? Os princípios da palavra vivas em Cristo, porque Cristo é a própria expressão de Deus, ok? É a própria expressão de Deus. Como eu costumo dizer, né, dando uma explicação assim, daqui a pouco mais à frente, né, quando ele já falar sobre Trindade, é para que nós possamos entender algumas coisas. O homem, né, eles são dividido em 3 partes, não é isso? Espírito, alma e corpo, correto? E essas partes, né, elas se assemelham a Deus, ok? Porque Deus também é trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se nós pudéssemos entender que o ser humano, né, é dividido nessas 3 partes, nós temos a alma, que é o centro do ser, tá? Que é o centro do ser, onde estão todas as suas emoções, a psique, as vontades. Então, a alma do ser está ali, né? Do ser é a alma, né? A alma do negócio, é a alma da pessoa. Então, é o centro, tá? E nós podemos entender, olhando divinamente falando, que a alma de Deus é o Pai, ok? E da mesma forma que o corpo expressa a vontade da alma, tá? Se a alma quer falar alguma coisa, ela utiliza o corpo para expressar a sua vontade, para expressar a sua emoção, para expressar tudo, ok? Então, nós podemos fazer também uma correlação assim muito simples, né, simplória a respeito disso, que Jesus Cristo é o corpo de Deus, vamos dizer assim, é aonde Deus utiliza a alma, né, utiliza o corpo para expressar a sua vontade, ok? Então, mais ou menos dessa forma. A gente vai ver mais aprofundadamente isso um pouquinho mais à frente, tá bom? Não agora, né, nessa aula, mas em aulas posteriores, ok? Então, Cristo é a palavra viva, tá? Como eu estava falando agora, Cristo é essa palavra viva. Cristo é o Logos, isto é, a fala, a expressão de Deus. A Bíblia é a palavra escrita. A Bíblia também é o Logos de Deus. E assim como Cristo há 2 elementos, 2 naturezas, divino e humano, igualmente a palavra de Deus tem também esses 2 elementos, tá? E parecem unidos sobrenaturalmente. Então nós entendemos que a palavra de Deus, tanto escrita como viva, né? Ela é a expressão do Senhor, uma através de Cristo e outra através da Bíblia. E aí vai aquela palavra pastoral, né, entendendo que, como eu costumo dizer, que se nós somos servos de Deus, é necessário. E amamos, nós declaramos amar Cristo, né? A gente pergunta, quem ama Cristo aí?
dentro de uma reunião, grande parte das pessoas levantam a mão dizendo que amam, né, que o amam. Mas aí se pergunta, quem já leu a Bíblia toda? Né? Aí 90% das mãos se abaixam. Mas, se Cristo é o Logos e também a palavra, se nós não lemos a palavra, na realidade nós estamos dizendo que não damos importância ao Logos. Ou seja, não damos importância a Cristo. Então vira uma hipocrisia dizer que amamos a Cristo e não queremos conhecer a palavra. Ok? É bem por aí, tá? É bem por aí. Às vezes queremos saber, né, ver o lado de fora, mas não queremos conhecer o lado de dentro. Tá? Então é necessário conhecermos tudo, tá? Conhecermos tudo, ok? De outra forma, como nós costumamos dizer, a palavra intimidade, né? Ter intimidade com Deus ou conhecer Deus, a palavra conhecer na Bíblia tem essa conotação de intimidade sexual, tá? De conhecer, de ter relação sexual. Eu creio que alguns de vocês que estão assistindo a aula agora são casados, ok? E eu acho que seria muito ingenuidade minha achar que você casou com a sua esposa e nunca a despiu, tá? Ou a esposa casou-se com seu marido e nunca o despiu, tá? Nunca viu seu marido ou sua esposa nus, tá? Despidos. Então, conhecer, né? Então, quando você casa, a primeira coisa que firma o casamento é este conhecimento, né? É essa relação sexual, é esse momento de se despir para o outro. Então, a mesma forma é com Cristo. Se nós realmente amamos a Cristo, nós temos que despi-lo, tá? Nós temos que ter uma relação sexual com Ele. E a única forma de ter uma relação sexual com Ele é conhecendo-o, né? Termo bíblico, conhecendo-o. E a única forma de conhecê-lo é através da leitura da palavra. Então, se você conhece Cristo, mas não lê a palavra, você está num casamento que nunca teve relação sexual. Tá dando para entender a relação? Tá? Eu creio que você conseguiu compreender um pouco dessa questão de conhecer a Deus, tá? Então, é dentro dessa direção aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para a gente não perder tempo aqui. Então, teorias da inspiração. Então, nós estamos falando da inspiração, então nós vemos algumas teorias. Então, a teoria da inspiração dinâmica afirma que Deus forneceu a capacidade necessária para a confiável transmissão da verdade que os escritores das Escrituras receberam ordem de comunicar. Então, essa teoria da inspiração dinâmica afirma que Deus forneceu a capacidade. Então, os homens não tinham capacidade alguma de escrever ou transmitir de forma confiável a verdade. E Deus, então, forneceu essa capacidade. Vamos adiante. Nós temos também outras teorias. Tá? Deixa eu sair aqui da frente. Teoria da inspiração dinâmica, como já falou. E temos também a teoria do ditado ou mecânica. Afirma que os escritores bíblicos foram meros instrumentos, não seres cujas personalidades foram preservadas. Então nós não entendemos, né, de forma... Existe realmente essa teoria, né, da inspiração dinâmica, tanto do ditado, mas nós não cremos, né, que houve, na realidade, essa questão do ditado, onde o homem foi simplesmente um instrumento, tá? Como se fosse, me fugiu o termo aqui agora, usado no espiritismo, tá? Onde alguns espíritas recebem uma mensagem dos espíritos, os espíritos tomam a mão da pessoa e essa pessoa vai escrevendo, ok? Se fosse assim, todas as escrituras, elas seriam, todos os textos, todos os livros, teriam uma única forma literária, teria somente uma forma de utilização de palavras, ok? Porque não estaria colocado aí a personalidade daqueles que escreveram. Mas nós sabemos e entendemos que não é assim. Existe uma personalidade do escritor também, tá bom?
A teoria da inspiração natural ou intuição afirma que a inspiração é simplesmente um discernimento superior das verdades morais, né? Morais aqui, desculpa aí ter escrito errado, verdades morais e religiosas por parte do homem natural. Então temos também a inspiração mística ou iluminação. Afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e revelação das percepções religiosas do crente. Então nós podemos entender, né, essas inspirações aqui também, elas na realidade elas se misturam, ok? Elas não podem ser utilizadas de uma forma única, mas elas se misturam para que consigamos realmente ter o teor daquilo que está sendo escrito. Então nós temos realmente a divina, né, a dinâmica, a natural, né, e mística, ok? Acontecendo quando o ser humano ele escreve, né, inspirado por Deus para escrever a palavra. Então, a inspiração dos conceitos e não das palavras. Então, essa teoria pressupõe pensamentos à parte das palavras, através da qual Deus teria transmitido ideias, mas deixou o autor humano livre para expressá-las em sua própria linguagem. Então, de certa forma, a primeira, a dinâmica, a terceira e a segunda, que nós acabamos de ler, e essa, né, dos conceitos, elas estão dentro desse contexto, ok? A mecânica não. A mecânica realmente ela está fora do contexto daquilo que nós entendemos das Escrituras, ok? Então vamos lá, os graus da inspiração. Afirma que há inspiração em 3 graus. Então, sugestão, direção, elevação, supertendência, orientação, revelação direta, são palavras usadas para classificar estes graus. Então, esta teoria alega que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras. Então, a gente está vendo aquilo que eu estou falando. É usada uma forma ou outra para se falar. Mas vamos lá. Mas temos também a teoria da inspiração verbal plenária. Então vamos entender, ver bastante isso aí. Aí você vai entender o que eu estou querendo dizer nesse momento. Tá? É o poder inexplicado do Espírito Santo agindo sobre os escritores das Sagradas Escrituras para orientá-los ou conduzi-los na transcrição do escrito bíblico. Quer seja através de observações pessoais, fontes orais ou verbais, ou através de revelação divina direta, preservando-os de erros e omissões, abrangendo as palavras em gênero, número, tempo, modo e voz, preservando desse modo a inerrância das Escrituras e dando a ele autoridade divina. Então, nós temos nessa questão da inspiração verbal plenária tudo aquilo que foi falado anteriormente, menos a questão mecânica. Então se juntam aí nesse momento dessa inspiração para dar a completude da teoria daquilo que nós entendemos e como Deus usou o homem para escrever a palavra, ok? Então foi uma obra explícita, uma obra direta do Espírito Santo para capacitar esse homem de todas as formas possíveis e utilizando todos os meios possíveis para que esse homem pudesse transcrever a palavra de Deus de forma inerrante, tá bom? E mantendo assim dessa forma a autoridade divina. Então, inspiração verbal plenária. E nós temos também uma outra questão. Então, nós falamos de inspiração, agora nós vamos falar de iluminação. O que é iluminação? Iluminação é influência ou ministério do Espírito Santo que capacita todos os que estão num relacionamento correto com Deus para entender as Escrituras. Ok? Então nós temos aí que não é uma questão agora de inspiração para escrevê-la, mas sim agora para aprender dela, para entender as Escrituras. Ok? Então a iluminação não inclui a responsabilidade de acrescentar algo às Escrituras. Eu tenho uma revelação e vou colocar algo a mais. Não. E nem inclui a transmissão infalível da linguagem.
ou seja, inspiração daquele que o Espírito Santo ensina, tá? Então o que acontece? A iluminação não tem nada a ver com as escrituras, com escrever as escrituras, mas sim entender aquilo que está sendo escrito. Então eu poderia dizer que a questão da iluminação é algo imprescindível ao mestre, aquele que ensina, aquele que vem, de certa forma, ensinar a palavra do Senhor. Então ele é iluminado pelo Espírito Santo, não para ter uma revelação ou ter uma inspiração, não, porque isso já aconteceu. Então a revelação e a inspiração já aconteceu e a palavra do Senhor foi escrita, ok? Tá? Então a revelação e inspiração estão nesse quesito. Eu sei que nós usamos às vezes alguns termos assim como eu fui inspirado, eu fui revelado, houve uma revelação de Deus para mim, tal. Mas teologicamente esses termos estão errados, porque a revelação de Deus está no pressuposto de algo que Deus deu ao homem para que a palavra fosse escrita, ok? Então, se você pega as escrituras e consegue tirar algo dali, não foi Deus te revelando algo, foi Deus te iluminando, ok? Então, a iluminação é diferenciada da revelação e da inspiração, no fato de ser prometida a todos os crentes, pois não depende da escolha soberana, mas do ajustamento pessoal ao Espírito Santo. Além disso, a iluminação admite graus podendo aumentar e diminuir, tá? É óbvio, queridos. Então, a iluminação vai no sentido de quanto mais você se aprofunda, se mergulha no conhecimento de Deus, mais iluminação você vai tendo, tá? Então a iluminação não é uma lâmpada que foi colocada sobre a sua cabeça com intensidade maior ou menor. Então isso independe da lâmpada, mas depende do soquete, né? Vamos dizer assim. Então quanto melhor for o soquete, mais fácil será essa transmissão, ok? Essa iluminação. Tá? Eu creio que você tenha entendido, né? Então, vamos lá que a gente tem muito chão aí pela frente, para nós entendermos a respeito da bibliologia. Então a iluminação não se limita às questões comuns, mas pode atingir as coisas profundas de Deus, porque o Mestre Divino está no coração do crente. Tá? Então quem é o Mestre Divino? É o Espírito Santo, né? Está no coração de crente. Portanto, ele não ouve uma voz falando de fora em determinados momentos, mas na mente, né? Mas a mente e o coração são sobrenaturalmente despertados de dentro, ok? O Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo que habita em nós, ele vem e nos ilumina de dentro para fora, para que possamos então conhecer coisas profundas. E, como eu falei, quanto mais mergulhados você está no conhecimento de Deus, ou na busca por esse conhecimento, mais iluminação acontece sobre a sua vida. E isso não é só para os mestres, não, isso é para todos. Todos aqueles que buscarem, Deus assim o fará. A questão do dom de mestre não é somente a questão da iluminação, de conhecer, né, de ter essas questões profundas, mas a questão também de estar transmitindo a outros esse conhecimento. Aí há uma diferença, ok? Porque nem todo mundo que detém o conhecimento, ele tem a capacidade, né, o dom de Deus para transmitir este conhecimento a outros, tá bom? Ele sabe vivenciá-lo, ele entende muito bem, mas não consegue transmitir a outros. Então, este despertamento do espírito pode ser prejudicado pelo pecado, pois é dito que o cristão que é espiritual discerne todas as coisas, ao passo que aquele que é carnal não pode receber as verdades mais profundas de Deus, que são comparadas ao alimento sólido, tá? Então é exatamente assim, não tem como nós colocarmos ou tentarmos em alguns momentos dar alimento sólido a um bebê. Se nós fizermos assim, nós vamos fazer com que esse bebê ele sofra um dano muito sério,
tá? Na sua vida, na sua estrutura, porque não tem como receber esse alimento. Tá? Então, existe uma questão, quando nós chamamos de neófitos, né? Então, nascido de novo, né? O neófito na fé, então, o novo convertido, ele ainda está em passos, né? Está passo a passo, ok? Mas é claro que existem momentos especiais, muito especiais, em que essa iluminação pode acontecer de uma forma bem no início, né, do nascimento, mas é raro isso acontecer. Então há momentos específicos que isso pode acontecer. Não é impossível, mas é muito difícil. Então há necessidade de aprofundamentos cada vez maiores, ok? É como um mergulhador. A pessoa que mergulha, ele não começa mergulhando 25 metros, ele não consegue mergulhando 50 metros, não. Ele vai mergulhando aos poucos. Tá? Ele mergulha lá 5 metros, treina naquela profundidade, 5 metros, né? O seu corpo vai se habituando àquilo, aí ele vai descendo 10 metros, ele vai descendo a 15 metros e vai indo até chegar a mergulhos mais profundos, ok? Então há uma necessidade de, a cada dia, imergir mais para poder conhecer coisas maiores, tá bom? Ok? Acho que tá indo, né? Tá dando para entender. Deixa eu sair aqui para que a gente lê. Então, a iluminação, a inspiração e a revelação são estritamente ligados, porém podem ser independentes, tá? Pois há inspiração sem revelação, inspiração com revelação, inspiração sem iluminação, iluminação sem inspiração e sem revelação, revelação sem iluminação e sem inspiração. Depois você lê esses versículos todos aí. É digno de nota que encontramos esses três ministérios do Espírito Santo mencionados em uma só passagem. Então a revelação no versículo 10, a iluminação no versículo 12 e a inspiração no versículo 13, tá bom? Então vamos ler? Deixa eu pegar a Bíblia aqui atrás de mim. Peraí, vou pegar a Bíblia para nós lermos esse texto. Abre aí comigo, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 13. Já pegou? Estou dando tempo aí para você pegar. Tá? Estou folhando aqui. Isso, tá? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 2. Não, estou lá, estou longe ainda. Cheguei. Capítulo 2, versículo 9. E diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Tá? Então, agora presta atenção. Mas Deus nola revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, para o qual, porque o qual o homem sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, tá? Então ele está falando agora de iluminação, ok? As quais também falamos não como palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, a questão da inspiração. Deu para entender? Show de bola. Então, é bem isso aí, tá? Mas depois você lê esses versículos aí com calma, se você realmente quer mergulhar no conhecimento de Deus. Então, leia com calma para que você entenda o que as Escrituras falam a respeito daquilo que o próprio Deus quer nos ensinar, tá bom? Entretanto, nem tudo que é inspirado é autorizado, pois a autoridade de um livro trata da sua procedência, da sua autoria e, portanto, da sua veracidade. Então, nós vamos entender isso. Deus é o autor da Bíblia, correto? E como tal, ela possui autoridade, mas tem tudo que está registrado na Bíblia procedeu da boca de Deus, correto? É óbvio, né? Vou dar um exemplo. O que Satanás disse a Eva foi registrado por inspiração, mas não é a verdade.
O conselho que Pedro deu a Cristo, também as acusações de Eliafaz fez contra Jó, e então, ou tantas outras coisas. Então, nenhuma dessas declarações representa o pensamento de Deus, ou procedem dele. Então, procedem apenas por inspiração. E por isso não tem autoridade. Então, o texto também perde a sua autoridade quando é retirado do seu contexto. Ele é atribuído um significado totalmente diferente daquele que tem quando inserido no contexto. Então, as palavras ainda são inspiradas, mas o novo significado não tem autoridade. Vou dar um exemplo muito fácil a respeito disso aí. Tá? Um exemplo bem simples a respeito disso. Nós temos lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do 17, se eu não me engano, é isso? Tá? Nós temos lá a carta a Laodiceia, certo? Então deixa eu abrir aqui, só para não... Deixa eu ver... 7 cartas... Aqui. Então, carta a Laodiceia. Deixa eu ver qual é o versículo. Versículo 20, né? Um texto extremamente conhecido, um versículo extremamente conhecido, mas diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então nós estamos falando aqui, o texto está falando de quê? É uma carta às igrejas. Uma igreja, ou seja, um grupo de pessoas que estão tomando direções erradas, estão tomando um caminho errado, mas uma igreja, tá? Uma igreja que ela decidiu fazer o quê? Colocar Cristo para fora. Então estão tendo ensinamentos, estão tendo posturas que nenhuma delas advém do Senhor. Então são posturas errôneas, posturas erradas, que Deus não determinou, que Deus não entregou, ok? E Deus está falando, né, Jesus Cristo aqui falando para essa igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, né, exatamente como está escrito, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós temos uma característica, às vezes muito interessante, quando vamos evangelizar, pegar esse texto e tentar usar esse texto para um gentil. É uma pessoa que não conhece a Cristo, uma pessoa que ainda não recebeu o Senhor. Ou seja, quando você pega esse texto e tenta utilizá-lo para falar a uma pessoa que não conhece a Jesus Cristo, você está tirando toda a autoridade desse texto, porque esse texto não está falando para alguém que não é do Senhor, ok? Ele está falando para a igreja. Deu para entender? Né? Como nós retiramos, às vezes, o texto do seu contexto, né? Sacamos o texto do seu contexto para que ele fale aquilo que nós pensamos ou achamos, e não aquilo que realmente ele diz. Tá? Então nós temos que termos cuidado com isso. Isso é pecado? Não, mas o que nós estamos fazendo é, infelizmente, tirar o quê? A autoridade. Significa que esse texto não tem autoridade nenhuma. Tá? Não tem peso nenhum quando você utiliza-o para fazer dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Então a questão da credibilidade, deixa eu me aumentar um pouquinho e sair da frente. Credibilidade ou veracidade. Um livro tem credibilidade se relatou veridicamente os assuntos como aconteceram ou como eles são, e quando o seu texto atual concorda com o escrito original. Então, neste caso, credibilidade relaciona-se ao conteúdo do livro original e à pureza do texto atual. Então, cópia ou tradução, tá? Por exemplo, a palavra de Satanás em Gênesis 3, 4, 5 são inspiradas, mas não possuem autoridade. A gente já falou isso anteriormente, pois não é a verdade. Porém, tem credibilidade ou veracidade quanto à sua transcrição, porque foram registradas exatamente como Satanás disse. Então, a veracidade das palavras de Satanás não se relaciona ao que ele pronunciou, mas sim como ele a pronunciou. Deu para entender? Então, é verdade aquela palavra? Sim, é verdade. Ela não tem autoridade, mas ela é real, ok? Então, nós temos aí a credibilidade do Antigo Testamento, autenticada por Cristo.
Então nós vemos Cristo dando carimbo, deu autenticidade a vários textos do Antigo Testamento. Então Cristo recebeu o Antigo Testamento como um relato verídico. Então ele endossou o grande número de ensinamentos do Antigo Testamento, como por exemplo a criação do universo por Deus, a criação do homem, a existência de Satanás, o dilúvio. Então a gente começa a entender, se nós estamos aqui, somos cristãos, ok? E questionamos algumas questões, algumas coisas com relação ao Antigo Testamento, com relação ao dilúvio, com relação a Satanás, né, ao inferno, algumas outras coisas assim. Nós vemos que Deus ele transforma esse relato verídico. E se você crê em Deus, é óbvio que você tem que crer também nisso. Então, né, você crê num louco, tá? Uma pessoa que diz crer numa coisa que na realidade não é verdade. Tá dando para entender? Então, se Deus mesmo, ele sancionou isso na pessoa de Jesus Cristo, tá? Então nós vemos várias existências de Satanás, dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, a revelação de Deus a Moisés na sarça, a dádiva do maná, então a experiência de Jonas dentro do grande peixe. Então tudo isso foi real. Tá? E Jesus Cristo autenticou isso em falar nessa credibilidade, tornar isso fidedigno, né? Autenticado por Jesus Cristo. Então, como Jesus era Deus manifesto em carne, ele conhecia os fatos. Né? Jesus Cristo teve isso, vendo isso, né? E não podia se acomodar às ideias errôneas e, ao mesmo tempo, ser honesto. Então, o seu testemunho deve, portanto, ser aceito como verdadeiro e ele deve ser respeitado como mestre religioso. Tá? Então, aquilo que Jesus Cristo diz ok? Aquilo que está no Antigo Testamento, mesmo que a ciência não consiga comprovar, nós podemos entender que é real, porque Jesus Cristo diz que o é, tá bom? Então nós temos aí provas arqueológicas históricas com relação à Bíblia. Como eu costumo dizer, em alguns instantes, a Bíblia, 70% da palavra nós podemos comprovar cientificamente. As outras é por fé. Tá? E como essas, por exemplo, que nós falamos aqui. Jesus Cristo, nós não vemos lá Moisés na sarça ardente, né? A questão do maná, a questão de Jonas ser engolido pelo grande peixe. Então são questões que a gente não consegue comprovar cientificamente, mas ela vai pela fé, ok? Pela fé. Mas existem provas arqueológicas e históricas da Bíblia. A gente não pode deixar isso de lado. Como eu falei, 70% dela pode ser comprovada dessa forma, né? Arqueológica e histórica. As escrituras possuem integridade topográfica e geográfica, com relação ao local, com relação a montes, né? Quando é declarado algumas questões assim, o vale, algumas coisas, então realmente aquilo que é falado está ali, né? É real. Integridade etimológica e racial, então com relação às nações, né? Tudo aquilo que é falado, realmente nós conseguimos entender, tá? E ver que é real também nesse sentido. Integridade cronológica, então nós vemos a palavra do Senhor, aquilo que está sendo colocado em ordem cronológica, está certinho. Se a gente colocar a histórica lá, nós vemos, porque há integridade histórica. Às vezes nós temos alguma diferença em alguns nomes, tá? Mas se nós formos buscar a fundo, nós vemos que esse nome era utilizado por um determinado povo e não pelo outro. Tá? Então, um determinado povo chamava tal coisa de uma forma e o outro povo chamava de outra forma. Então, nós temos essa questão. E temos também a integridade canônica, ou seja, aquilo que foi passado, né? Você tem todo um contexto para que o texto que foi escrito, ele recebe como vou dizer, a canonicidade dele, né? Do Antigo Testamento e até do Novo, ela tem algumas questões, né? Por ter sido escrito por profeta, ter sido escrito em hebraico e tantas outras questões para se tornar canônicos, tá bom? Então tem essa integridade.
tá? Vamos lá, tem mais. Então, agora vamos falar sobre a credibilidade do Novo Testamento. Então, as Escrituras competentes possuem as qualificações necessárias receberam investidura do Espírito Santo e assim escreveram não somente guiados pela memória, apresentações de testemunho oral e escrito, discernimento espiritual, mas como escritores qualificados pelo Espírito Santo. Então é óbvio, tá, que nós vemos ali Mateus, Marcos, Lucas, né, escrevendo os evangelhos sinóticos, e depois João, né, mais à frente escrevendo o Evangelho de João. Eles escreveram, óbvio, inspirados pelo Espírito Santo, ok? O Espírito Santo os inspirou para que eles registrassem aquilo que realmente fosse necessário. Porque se nós formos colocar, né, não estamos aqui no estudo de panorama bíblico, mas se nós formos entender, né, os evangelhos, por exemplo, nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que foram escritos assim, bem próximos uns dos outros, mas cada um tem o seu público específico, tem o seu remetente específico. Então nós vemos aí Mateus escrevendo para os judeus, tá? Está escrevendo para os judeus. Por esse motivo, ele começa colocando logo a genealogia de Jesus Cristo, porque para os judeus isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Marcos mostra Jesus como rei, tá? Como rei. Por isso ele traz também a genealogia de Jesus, mas traz essa questão dele com relação ao reinado de Davi, tá? Colocando ele nessa direção, nesse ponto. Então traz Jesus como rei, tá? Mostrando Jesus como rei. E Lucas, de uma forma diferente, né? Ele traz Jesus Cristo como homem, né? Como homem. Por esse motivo, ele traz a genealogia de Jesus desde Adão, tá? Vem desde Adão. Perdão, Marcos não coloca a genealogia, Mateus e Lucas sim, tá? Mas Lucas ele vem da genealogia desde Adão, mostrando que Jesus é homem, tá? Jesus é um homem também, ok? Então há essas características e o Evangelho de João apresenta Jesus como Deus. Então foi feito bem à frente, né? Parece a gente estuda, né, essas questões. Parece que João leu os 3 evangelhos e falou assim: caraca, disseram tudo, mas não disseram que Jesus é Deus. Então, peraí. E foi inspirado pelo Espírito Santo escrevendo a respeito da divindade de Jesus Cristo, tá? Vamos lá. Então, os escritores honestos. Então, os caras que escreveram eram honestos, né? Os caras eram fera. Então, o tom moral dos seus escritos, sua preocupação com a verdade e a circunstância dos seus registros indicam que não eram enganadores intencionais, mas sim homens honestos. Então, o seu testemunho pôs em perigo seus interesses materiais, posição social, suas próprias vidas. Por que razão investiriam uma história que condena a hipocrisia e é contrária às suas crenças herdadas, pagando com suas próprias vidas? Então isso é bem interessante. A gente fala, né, tem uma fala muito interessante que algumas pessoas dizem: mas Jesus Cristo não existiu. Historicamente não existiu. Aí nós podemos dizer sim, historicamente ele existiu. Por quê? A história não necessariamente precisa, tá? A história não precisa de fatos concretos em suas mãos para que aquilo se torne uma realidade. O que acontece? Nós vemos aqui escritores, né? Vamos pegar aí, né, os apóstolos. Todos eles foram martirizados, tá? Nem todos morreram no momento do seu martírio, tá? Nem todos morreram no momento do seu martírio. Mas alguns até antes, né, sofreram bastante. Por exemplo, João, ele morreu de velho, mas ele foi martirizado de certa forma. Ele foi lançado dentro de um tonel de óleo fervente, ok? Então, olha só como o negócio foi sinistro. Outros foram decapitados, outros foram cortados ao meio, outros foram enforcados, outros foram jogados, né, de outros locais. Então, nós vemos coisas acontecendo nesse sentido, tá? Então, nós vemos, bem interessante esse conceito, tá? Esse conceito dos apóstolos. Quem, né?
quem manteria uma verdade, manteria um testemunho, apesar da sua vida, apesar da sua destruição, apesar dele estar sendo aí morto, né, ser martirizado. Então nós podemos entender historicamente que esses homens que realmente entregaram sua vida para que uma verdade fosse implementada, eles estavam ali fortemente interessados, tá, naquilo que foi descrito, ok? Ao ponto, né, interessados na verdade da fala, ao ponto de darem ou entregarem a sua vida com relação a esse testemunho, com relação a esse relato, ok? Então, por isso se torna, historicamente, Jesus Cristo é real por esse motivo, ok? Por esse motivo, tá? Vamos lá. Então, a harmonia no Novo Testamento. Os sinópticos não se contradizem nem suplementaram um ao outro. Os 27 livros do Novo Testamento apresentam um quadro harmonioso de Jesus Cristo e sua obra, ok? Então, é tremendo, cara. Você poderia dizer assim, mas Mateus, os livros não são... falam algumas coisas diferentes, né? Falam algumas coisas destoando uma das outras. E esse negócio é interessante, ok? Se você fosse um detetive, tá, e pudesse pegar um relato de 4 pessoas sobre um determinado caso, tá, de 3 pessoas, vamos pegar os 3 evangelhos sinóticos, 3 pessoas com um determinado fato. Se os três falassem exatamente a mesma coisa, contassem exatamente a mesma história, você, como detetive, teria a certeza que aquela história é falsa. Tá? Você teria certeza que aquela palavra é falsa. E isso é real, tá bom? Porque as pequenas mudanças na história fazem parte do contexto da percepção humana, ok? Então, dependendo da situação, vamos dizer, né, que eu estou colocando a mão aqui para trás e você não sabe o que eu estou fazendo aqui com a minha mão. Mas se tivesse alguém aqui atrás, né, alguém aqui atrás, estaria vendo o que eu estou fazendo com a minha mão. Então, se você estivesse escrevendo, você diria, o pastor Jorge colocou a sua mão para trás das costas e continuou a dar aula. Outro poderia, que estivesse atrás de mim, diria, o pastor Jorge fez sinais XYZ com as suas mãos enquanto dava aula. Olha só, porque ele está vendo a minha mão aqui atrás fazendo sinais, tá bem? Deu para entender? Então o relato depende muito do ponto de vista. É quando a gente, hoje, na violência que nós estamos, às vezes perto das nossas casas tem tiroteio. Aí um diz lá, caramba, você viu o tiroteio hoje? Vi, cara, eu vi 12 tiros. Aí o outro, caramba, foi isso tudo? Eu só vi 6. Então, houve o tiroteio, todo mundo sabe. Mas a questão da quantidade de tiros, isso vai da percepção humana, ok? Então, há essas pequenas direções, essas pequenas controvérsias, é interessante muitas coisas, tá? Por exemplo, algumas pessoas falam também da cronologia dos evangelhos sinóticos. Se você for tentar fazer a cronologia dos evangelhos sinóticos, você vai dar ruim. Por quê? Porque eles não estão em ordem cronológica, tá? Principalmente o evangelho de Mateus. Tá? O evangelho de Mateus não tem uma ordem cronológica mesmo. Ele é separado em blocos testemunhais, ok? Então ele quis falar sobre isso, então fez um bloco daquilo. Quis falar sobre outra coisa, fez um bloco daquilo. Tá? Então o Evangelho de Mateus, ele segue uma cronologia até o capítulo 8 aproximadamente, depois do 26 para cima. Então esse meio aí, entre o capítulo 9 e o capítulo 25, eles estão separados em blocos. Você sabia disso? Não, né? Então é importante você saber, ok? Por isso nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, tá? Vamos lá, vamos adiante. A inerrância ou infabilidade. Então a inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram empregadas,
entendidos no sentido que realmente deveriam ter, não expressam algum erro. Tá? Então isso a gente tem que tomar bastante cuidado quando nós falamos sobre interpretação bíblica. A palavra, né, estamos falando agora sobre o Novo Testamento, ela não erra, ok? Ela não erra. Nós temos algumas, não discrepâncias, né, mas essas questões que eu falei do testemunho, né, capacitação, não capacitação, daquilo que o homem viu, daquilo que o homem registrou, tá? Então, dessa forma, ok? Mas nós não vemos errância, nós não vemos erro na Bíblia. Aí há um conceito muito interessante. Se um texto bíblico ele fala exatamente uma coisa, fala uma coisa assim que não tem como você questionar, tá ali falando daquele jeito, tá certinho, não há questionamento a respeito daquilo. Show! Aí o que acontece? Você lê um outro texto que aparentemente ele fala de um outro jeito, de outra forma, esse texto que você está lendo vendo algo aparente, você está na realidade pensando que ele está falando uma coisa e não está. Ele está falando outra coisa. Então a sua interpretação está errada, ok? Porque a palavra de Deus ela não se contradiz, tá bom? Ela é harmoniosa em todos os seus contextos. Aí vem uma questão, né, com relação a alguns erros, aí isso aí é fato, mas a gente vai entender. Erros involuntários cometidos pelos escribas do Novo Testamento, devido à sua falta ou defeito de visão, defeitos de audição ou falhas mentais. Então isso acontece, tá? Mas entenda que nós não temos uma cópia da Bíblia, nós temos várias cópias da Bíblia, que geram a Bíblia que está na sua mão hoje, tá bom? Nós temos várias cópias. Se você pegar a apostila, né, sobre a apostila que nós entregamos, a gente tem, você consegue ver tudo isso lá detalhado. Então tem os códices, né, tem os textos bíblicos de várias datas, vários momentos. Então nós vemos algumas coisas acontecendo bem interessantes nesse sentido. Tá? Então o cara, às vezes, na hora que for escrever, ele, por falta de visão, porque o cara não tinha luz, né? Não tinha luz que nós temos hoje. Então, às vezes, ele estava escrevendo com uma lâmpada, né? Com a vela, com a lâmpada acesa. A lâmpada é aquele vasozinho, né? Então, até um aqui. Aqui, mas não está aqui na minha mão para eu poder te mostrar. Não está aqui não, está em outro lugar. Daqui a pouco, depois na outra aula eu te mostro. Então ele estava com aquilo ali. Então no momento que ele vai copiar o texto, está olhando para né? Ele está olhando para um texto, vai escrever, ele vê uma letra, coloca aquela, né, e escreve uma palavra errada. Então, que às vezes no grego, uma palavrinha que você escreve muda o contexto, o sentido da palavra, tá? Então há essas questões. Então defeito de audição, porque às vezes o cara ele não estava escrevendo aquilo que ele está lendo, mas alguém está ditando para ele e ele está reescrevendo aquilo. Então, no momento que o cara escreveu, né? Ditou para ele, ele entendeu uma palavra diferente, escreveu outra. Mas nós vemos algumas coisas acontecendo em alguns cópias, né? Bíblicas, ok? Mas aí se você tem uma cópia que diz isso e 100 cópias que dizem outro, é óbvio que qual que está certo? Exatamente as outras 100, tá? Então nós temos também a questão de falhas mentais no sentido que o cara escreveu, estava escritor, que estava o escriba, ele era maluco, não é nesse sentido, tá? No sentido de cara deu uma cochilada, dormiu, tá? Então houve um bloqueio mental ali naquele momento. Ou ele viajou, literalmente, né? Estava aqui pensando, né? E acabou escrevendo outra coisa, tá? Mas vamos lá. Tem outras questões também. Erros intencionais. Temos erros intencionais? Tiveram sim. Tá? Algumas cópias tiveram erros intencionais. Erros que não se originaram na negligência ou na distração dos escribas.
mas antes de suspeita de alteração, principalmente doutrinárias, que são harmonização, correções doutrinárias, correção exegética, acréscimos naturais ou notas marginais. Então, o que acontece? O cara, ele quis tentar, né, colocar uma palavrinha a mais para que aquele texto ficasse mais parecido com aquele outro, né? Um evangelho ficasse mais parecido com o outro. Então, ele colocou uma palavrinha, porque ele está dizendo, pô, no outro, lá tem um versículo que diz isso e isso, mas aqui só diz isso. Então, deixa eu acrescentar um negócio aqui para ficar igualzinho. Então, são erros intencionais, tá? Erros intencionais. Correção doutrinárias. O cara, às vezes, acreditava numa coisa e escreveu algo, tá? Ou, às vezes, o que acontece? Ele tenta, né, colocar algo para explicar aquilo que está acontecendo. Então, há uma correção exegética, ok? E acréscimos, às vezes, naturais. Não tem aquela questão que conta um conto, aumenta um ponto? Então, ele bota lá um E no lugar do ou, tá? Ou tem uma vírgula, ele botou um E, aí já mudou o contexto, tá? Mas todos isso, como eu falei, tenha certeza que a Bíblia está na sua mão, tá certinho, tá? E tem notas marginais, tá? Isso aí é bem interessante. Às vezes o cara está escrevendo e coloca uma notazinha na lateral da Bíblia. Você faz isso, não faz? Eu também faço. Hoje nem tanto, né? Porque a gente está na digital, mas eu não levo mais Bíblia assim na mão, muito difícil. Mas às vezes nós pegamos e escrevemos na lateral da Bíblia. Isso que acontece. Eu chego em determinada situação que o cara ele está lendo ali, vê aquela anotação e ele acaba pegando aquela anotação e escreve na Bíblia, tá? Nós temos alguns textos, nós não temos essa matéria na FATEF, que é ih, meu Deus, esqueci. Estou dando nós, estou ficando velho, né? Que é a análise crítica do Novo Testamento, ok? Então, quando nós fazemos essa análise crítica do Novo Testamento, nós conseguimos averiguar alguns textos, algumas palavrinhas, algumas coisas que não estavam ali, tá? Não estavam ali, estão acrescentadas, mas não são reais, tá? Então, não estão nas melhores cópias, né? Nas mais antigas, não estão, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para a gente conseguir terminar. Então, autenticidade e genuidade. Então, dizemos que um livro é genuíno ou autêntico quando ele é escrito pela pessoa ou pessoas cujo nome ele leva, ou se anônimo pela pessoa ou pessoas a quem a tradição antiga o atribuiu, ou se não for atribuído a algum autor ou autores específicos à época que a tradição lhe atribuiu. Então, nós temos, por exemplo, um livro que nós não temos o autor, né? Livros aos Hebreus, mas entendemos que ele é autêntico, ok? Então, historicamente, né, nós sabemos que ele é autêntico, porque tem a tradição que o atribuiu. Então, a historicidade dele atribui a autenticidade, tá? Alguns, nós temos lá o nome certinho de quem escreveu, ok? Outros levam o nome de uma pessoa, mas não foram escritos por ela, foram escritos por outra, tá? Mas uma pessoa, por exemplo, ela foi ditando, né? Em alguns momentos, por exemplo, Paulo, ele, quando foi ficando velho, ele já não conseguia escrever mais, não conseguia nem enxergar direito mais. Tá? Em alguns textos ele até escrevia era uma letra por folha, né? Vamos dizer assim, porque ele já não enxergava mais para escrever e escrevia com letras grandes, tá? Então houve momentos, né, que outras pessoas escreveram, Timóteo e por aí vai, tá? Escreveram para ele outros textos, os textos que ele ia ditando, tá? Mas isso não deixou de ter a autenticidade de quem escreveu, que na realidade foi o próprio Paulo, tá? Canonicidade. Então, por canonicidade das escrituras, queremos dizer que, de acordo com os padrões determinados e fixos, os livros incluídos nelas são considerados partes integrantes de uma revelação completa e divina, pela qual, portanto, é autorizada e obrigatória em relação à fé e à prática. Então, existem alguns conceitos para a canonicidade, no caso do Novo Testamento, como no Antigo também. Tá? Então, ter sido escrito pelos apóstolos,
e terem essa autoridade, tá? Então isso torna um livro realmente canônico, ok? Claro, essas são as principais, mas existem outras questões também, tá? Vamos lá. Então, os critérios do Novo Testamento: a apostolicidade, a universalidade do livro, o conteúdo do livro, a inspiração e a leitura em público. Então, deveria ser um livro que mudava, transformava vidas. Então, por esse motivo, o livro ele trazia esses conceitos aí, tá bom? A gente já está chegando ao finalzinho. Então, nós temos aí a animação. É o poder inerente da palavra de Deus para transmitir vitalidade ou vida ao ser humano, tá? Então, um conceito, né, que a gente fala aí da canonicidade, está dentro dessa leitura em público. E essa leitura em público e o conteúdo, ele tem essa questão da animação. Então, não é um texto que se lê como simplesmente uma história em quadrinhos. Ele realmente tem poder, tá? Ele realmente tem um poder que transforma a vida. Tá? Há uma vitalidade nele. Então, o texto é vivo, tá? É vivo. Então, essa questão da animação. Nós temos a outra questão, que é a preservação. Queridos, isso é tremendo. É a operação divina que garante a permanência da palavra escrita, com base na aliança que Deus fez acerca da sua palavra eterna. Então, os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá. Então, a preservação da palavra é algo muito interessante. Preservação até no sentido físico da palavra. Por exemplo, houve um imperador chamado Diocleciano, que foi um dos piores imperadores romanos contra a questão dos cristãos. Logo depois, né, veio Constantino, que deu um alívio aos cristãos, mas Diocleciano, que veio antes dele, querido, foi sinistro. Tá? Ele matou muito cristão. E não somente matou, ele destruiu, ordenou que se destruísse todos os livros que encontrasse. Então, todas as casas, todos os locais foram devidamente inspecionados para se colocar, ver algumas escrituras. Todas elas que foram pegas foram destruídas. Todas elas, menos a minha, ok? Então nós vemos aqui que Deus ele preserva a sua palavra. Deus ele preservou as suas escrituras, ok? Então nenhum homem é capaz de destruí-la, nem modificá-la, nem alterá-la, tá? Deus não deixa isso acontecer, tá bom? E nós temos aí, finalmente, a interpretação. É a elucidação ou explicação do sentido das palavras ou frases de um texto para torná-los compreensíveis. Então, a ciência da interpretação é designada hermenêutica, ok? E a razão de sua abrangência requer um estudo especial separado da bibliologia. Nós não vamos falar sobre hermenêutica aqui e nem a questão da interpretação. Mas entenda que a hermenêutica está intimamente ligado à iluminação. Queridos, nós vamos dar uma paradinha aqui. Estaremos depois, logo na segunda aula, aprendendo um pouco mais a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Que você tenha um ótimo dia. E que eu possa aprender bastante com relação às palavras, aquilo que Deus está dando para você. Estarei passando lá no grupo, né? Veja lá depois. Estarei passando no grupo o trabalho que você deverá fazer, tá bom? Tá? Deus te abençoe. Shalom. Beijinho no seu coração. Vá em paz. Que Deus te abençoe.